Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotos. Bom pessoal, eu quis fazer esse vídeo por um motivo. Eu estive em minhas mãos alguns textos, vocês devem saber que eu sou editor, isso eu vou falar até um pouco mais para frente, de revistas acadêmicas. E o que acontece? Muitas vezes eu recebo alguns textos, como textos de alunos também universitários, que você vê claramente que não foi o aluno ou os alunos que escreveram o texto. Sim, muita gente, muitos alunos, muitos pesquisadores estão empregando, por exemplo, o ChatGPT para fazer trabalhos acadêmicos. Pior, artigos acadêmicos para serem publicados em revistas ditas acadêmicas. Preste atenção, o ChatGPT é uma grande ferramenta, é um meio para se chegar a um fim. Ou seja, é um ferramental, é uma ferramenta que sim, nos ajuda muito. Eu me lembro que alguns anos atrás, muitos professores criticavam a Wikipedia, por exemplo, dizendo que a Wikipedia é um lixo, que é isso, que é aquilo. Só que a Wikipedia nos ajuda muito a ter uma ideia geral de um determinado problema, para que nós possamos, como pesquisadores, como curiosos, estudar mais a fundo. Ou seja, ele é também um meio para se chegar a um determinado fim. Eu não posso usar a Wikipedia como eu não posso usar o ChatGPT como um fim, ou seja, é a finalidade. Eu uso como o fim do trabalho, ou seja, eu dou um comando, para o ChatGPT se dá um comando, eu quero fazer um trabalho sobre o pacto social, e ele escreve um texto várias vezes, bonito, as pessoas olham, nossa, maravilhoso texto. E o cara simplesmente pega isso e passa para o professor. Um bom professor, ou um professor que é professor realmente, ao pegar esse texto, claramente salta aos olhos, ou saltará aos olhos, que o texto não foi escrito por este aluno, por vários motivos. O professor normalmente conhece o aluno que tem. Segundo, o texto do ChatGPT normalmente é um texto coordenado. São várias orações coordenadas, intercaladas entre si. Olhem meus livros. Estes livros, eles estão coordenados entre si. Ou seja, eles estão um ao lado do outro. Isso é uma coordenação. O que liga esses livros, na realidade, é o espaço que cada um deles está tomando. Porque cada um, a priori, tem um assunto diferente. As orações coordenadas, elas são assim. Elas são independentes entre si. Nós precisamos de conjunções para ligar essas orações e dar uma profundidade nessas relações estabelecidas por meio das conjunções. É um trabalho intelectual. É um trabalho que vai precisar demandar um esforço intelectual da pessoa que está escrevendo. Isso nas orações coordenadas, que são as mais simples, porque na realidade um texto acadêmico ele tem que ter várias orações subordinadas, que a relação entre essas orações são muito mais expressivas. Sim, pessoal. Agora, quando você se vê diante de um texto escrito pela inteligência artificial, fica claramente visto a olhos nus que o texto não pertence a essa pessoa e que o texto é um texto feito pela inteligência artificial. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, e o que nós vamos falar daqui a pouco nesse vídeo, é que eu em momento algum sou contra o emprego das novas tecnologias. Quem me conhece sabe que eu faço exatamente o contrário. Eu emprego a tecnologia. A tecnologia para ser empregada para o nosso benefício. É um meio, é um ferramental. Não dispensa a leitura
do mundo, não dispensa o aprofundamento de um determinado tema, de uma determinada ideia, de um determinado objeto de pesquisa. Agora, volto a dizer, nunca vai ser um fim último. Pelo contrário. Bom, vou deixar de falar muito agora, que nós vamos falar no vídeo. Peço para que vocês, deem um like. Pessoal, é muito importante para nós. Ajudem-nos, tá bom? Nós precisamos propagar mais essas informações. E quero fazer um convite para vocês. Você que gosta de trabalhar com a questão da imagem, você que é um pesquisador de universidade e que trabalha com a questão da imagem de modo especial, entre em contato conosco. De repente você pode participar do nosso grupo de pesquisa, que é muito legal. Nós trabalhamos com a questão da imagem aqui no Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós. De repente você pode participar do nosso grupo e fazer também vídeos aqui para que a gente possa propagar essas informações, essa pesquisa para os outros, tá bom? Então, mais uma vez eu peço, dê o seu like, inscreva-se no canal e passe essas informações para outras pessoas, que é muito importante, tá bom? Bom, vamos para a vinheta. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa de geração de textos, amplamente utilizada para diversas finalidades, como criação de conteúdo, esclarecimento de dúvidas e redação de textos acadêmicos. No entanto, apesar de sua utilidade, a ferramenta exige que o usuário tenha habilidades para ajustar e adequar o texto gerado ao contexto necessário. Para quem não sabe fazer essa adequação textual, o ChatGPT pode acabar sendo uma péssima ferramenta. Vamos prestar bem atenção aqui, pessoal. Muitas vezes, usuários que confiam cegamente no texto gerado pelo ChatGPT podem acabar cometendo erros grosseiros. O texto gerado pode ser tecnicamente correto, mas não adequado para determinados públicos ou objetivos específicos. Por exemplo, um texto pode estar muito formal para mídias sociais ou excessivamente técnico para leitores leigos. A falta de revisão de conteúdo pode resultar em erros de interpretação, falta de coesão ou até mesmo uma linguagem inadequada para o mais importante, que é o público-alvo. Outro problema comum, especialmente com ferramentas automáticas como o ChatGPT, é o uso excessivo de orações coordenadas. Quando o texto apresenta muitas frases longas ou extremamente curtas, conectadas por conjunções como e, mas ou, de forma que se torne artificial e difícil de conseguir seguir a leitura. Esse excesso de orações coordenadas prejudica o ritmo de leitura e muitas vezes dilui o impacto das ideias. O uso repetitivo dessas estruturas confere ao texto uma sensação de monotonia, tira a fluidez natural que um bom texto revisado teria, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, um parágrafo que diz: o aquecimento global é um problema grave e precisa ser tratado com urgência, ponto. As soluções exigem mudanças drásticas, ponto. Essas mudanças podem ser difíceis de implementar e é necessário o apoio de todos. Preste atenção. Essas 3 orações contêm informações importantes, mas sua apresentação, uma sequência de orações coordenadas assindéticas, torna a leitura cansativa e pouco atrativa. Uma demonstração prática pode ajudar a ilustrar isso. Imagine que o ChatGPT gere um texto sobre um tema geral, como aquecimento global. Esse texto, sem ser revisado, pode apresentar informações de maneira genérica, sem focar no público a que se destina. Se o público for composto por crianças ou adolescentes, por exemplo, o conteúdo pode ser técnico demais, ao utilizar termos complexos que não são apropriados para este grupo. Além disso, o uso excessivo de orações coordenadas pode dar ao texto um tom mecânico
pouco natural, infantil, por exemplo. No entanto, com uma revisão adequada, o texto pode ser ajustado para usar uma linguagem mais acessível e fluida, evitando o encadeamento desnecessário de frases e tornando a comunicação mais eficiente. Prestem atenção nisso, pessoal. A falta de adequação textual pode ter várias consequências. Primeiramente, o texto pode carecer de clareza, especialmente se o nível de compreensão do público-alvo não for considerado. Além disso, o tom pode ser inadequado para o contexto. Textos informais podem ser mal recebidos, por exemplo, em ambientes acadêmicos, assim como textos excessivamente formais podem parecer rígidos e distantes em mídias sociais. Outro problema é a perda de credibilidade. O uso de uma linguagem inapropriada ou confusa, juntamente com a falta de variação nas estruturas frasais, pode prejudicar a imagem de quem está apresentando o contexto, transmitindo falta de profissionalismo ou até mesmo desinformação. A pessoa quer mostrar que sabe muito, mas mostra claramente que sabe muito pouco. Cuidado! Portanto, é importante lembrar que o ChatGPT não é uma ferramenta infalível. Deve ser visto como um assistente na criação de textos, um meio, não um fim. E não pode ser, portanto, uma solução completa. Sem o cuidado necessário na revisão e adaptação do conteúdo gerado, ele pode acabar sendo um obstáculo em vez de uma ajuda. Além disso, a revisão textual do texto gerado visa garantir exatamente o que? A clareza e a adequação correta do público. O ChatGPT, portanto, é uma ferramenta extremamente útil para quem sabe como utilizá-lo. Mas para aqueles que não dominam a adequação textual, pode se tornar uma grande armadilha. A qualidade final do texto depende da capacidade do usuário de revisá-lo, ajustá-lo e adaptá-lo conforme a situação e o ambiente a que se dirige. É muito importante, pessoal, ter isso em mente. Há pouco tempo, vocês devem saber que eu sou um editor de revista, e eu recebo muitos artigos de pessoas que querem publicar. Você vê claramente que o texto todo é construído no ChatGPT. Todo emprega orações coordenadas. Não há ligação semântica praticamente entre essas frases, o que torna o texto extremamente enfadonho, extremamente cansativo. Aquilo que eu já dizia na universidade, esse texto, as orações coordenadas, elas são orações de criança. A criança é que sempre diz isso. Ou eu quero ir ao baile. O baile fica na escola. A escola fica perto da minha casa. E aí vai. Vejam que esse tipo de construção é uma construção, entre aspas, primitiva. É uma construção que demonstra que a pessoa não tem habilidade linguística. Por isso que isso se torna muitas vezes uma grande, mas uma grande mesmo, armadilha para aquelas pessoas que utilizam essa ferramenta sem o devido conhecimento. Ela quer demonstrar cultura, ela quer demonstrar sabedoria, mas acaba fazendo exatamente o contrário. Demonstra ignorância e falta de conhecimento linguístico e falta de conhecimento na própria teoria para que ela se propôs a fazer. Principalmente textos acadêmicos. O texto acadêmico, ele pressupõe que a pessoa saiba dominar o texto, a ideia, a teoria de vários pesquisadores, vários teóricos, e possa transformar, deglutir essas informações e escrever sobre elas. Agora, se você pega e você simplesmente copia e cola do ChatGPT, você vai mostrar o quê? Que não há essas ligações.
E isso, para um bom leitor, para um professor acadêmico, por exemplo, ele bate o olho no texto e ele fala ChatGPT. Pessoal, cuidado. Bom, isso foi uma dica. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like. Inscreva-se no canal. Passem isso para os seus amigos. Isso é muito importante, principalmente por aqueles que estão nas universidades, que estão nas escolas e que ainda se prestam a fazer esse tipo de coisa. O ChatGPT, eu digo, é um meio, é uma ferramenta, assim como a internet. A internet é uma ferramenta poderosíssima nas mãos das pessoas que sabem utilizá-la. Agora, se você não tem esse domínio, cuidado. Isso pode ser uma área pantanosa, ou seja, você pode se afundar e pode demonstrar uma grande ignorância, de modo especial para aquelas pessoas que vão trabalhar com esse texto para uma nota, por exemplo, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Eu sou o professor Jack Brandão. Quero contar com vocês mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!